Hoje tem cura? Eu recebo algumas mensagens, alguns comentários de pacientes perguntando exatamente essa frase, se existe algum alimento, se existe algum suplemento que pode curar uma doença da tireoide. Então decidi gravar esse vídeo bem básico, mostrando um pouco de cada doença, quais são os sintomas, qual é o que acontece nesses problemas e o tratamento, para que no final você entenda que as doenças da tireoide, na maioria dos casos, elas não possuem cura, mas elas possuem tratamento eficaz e é possível viver uma vida normal, desde que você tenha um acompanhamento médico, faça o tratamento e no final vai dar tudo certo. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui algumas imagens na tela. Aqui, o primeiro passo é para que você entenda que tireoide, ela não é uma doença, é um órgão, faz parte do nosso corpo e é uma glândula extremamente importante que fica localizada no pescoço. Aqui você está vendo a imagem da tireoide, deixa eu dar um zoom aqui para que você veja, né? E isso daqui é a nossa glândula tireoide, ela fica bem próximo da traqueia, da laringe, fica também próximo da faringe, do esôfago, então a respiração passa muito próximo, a deglutição também. E doenças da tireoide, quando ela está aumentada, podem afetar esses sistemas, mas as doenças mais comuns nem são essas relacionadas ao pescoço. São doenças hormonais, já que é uma glândula, ela produz hormônio, então ela pode tanto produzir mais hormônio, causando hipertireoidismo, como produzir menos hormônio, estar com deficiência do hormônio da tireoide, que seria o hipotireoidismo. Então, tireoide é um órgão, todo mundo tem, mas doença da tireoide não é algo tão comum assim, aparece mais em mulheres, mas pode aparecer nos homens também. E as doenças da tireoide, deixa eu te mostrar aqui quais são. Então, a doença mais comum, disparado, é o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é uma doença em que o paciente pode apresentar um ganho de peso, geralmente por uma retenção de líquido. Aqui na imagem você está vendo um caso bem emblemático de hipotireoidismo já avançado. É uma paciente que a gente vê claramente que ela tem o que a gente chama de mixedema, é um inchaço generalizado, principalmente fica bem evidente no rosto, fica com esse rosto com um aspecto mais arredondado, muito edema nas pálpebras. O paciente pode ter um cansaço, uma sonolência, como se fosse uma falta de energia, pode ter o intestino mais preso, pode ter a pele ressecada. Então, o hipotireoidismo, hoje em dia, já que os pacientes fazem os exames preventivos, né, quando você faz, né, você pode detectar esse problema antes de surgir qualquer um desses sintomas, porque os exames eles são muito potentes, principalmente o exame de TSH, ele é muito sensível. Mas se você já apresenta os sintomas e faz o exame e o exame está alterado, realmente você descobriu. Mas um ponto muito importante é saber que as doenças, esses sintomas, nem sempre eles são causados por doença da tireoide. Então, se você tem algum desses sintomas, é importante procurar um médico, porque é possível encontrar outras patologias que possam estar causando isso. Às vezes é uma anemia, às vezes é uma ansiedade, uma depressão, às vezes é o seu corpo dando sinais de que algo não está bem, e não necessariamente o problema é na tireoide, tá? Então, continuando, outro problema comum da glândula tireoide é o hipertireoidismo. Então, no hipertireoidismo, os sintomas principais é um emagrecimento rápido, o paciente perde 5 quilos, 10 quilos em um mês, sem ter feito nenhuma mudança na alimentação ou no exercício, a pessoa não está de dieta e começa a emagrecer, começa a ter tremores, começa a ter o coração acelerado, causando palpitações, principalmente quando se esforça. O paciente pode ter muita ansiedade, às vezes o paciente começa a ter até depressão, sensação muito ruim das ideias. Então, além dos sintomas físicos, é possível ter algumas características específicas, que é o bócio, a tireoide aumentada e esses olhos aumentados, que seria a proptose ocular que aparece na doença de Graves, que é a causa mais comum de hipertireoidismo. Então, esses sintomas, novamente, eles não são específicos, exclusivos das doenças da tireoide, mas quando o paciente apresenta, a gente suspeita, faz o exame, e se ele estiver alterado, aí sim confirma a causa, né? Outros sintomas de doença da tireoide é quando o paciente tem o nódulo ou bócio. Então, os nódulos grandes que surgem na glândula, eles podem causar sintomas locais e comprimir aqueles órgãos que eu comentei. Então, é possível que um caroço no pescoço, visível ou palpável, como essa paciente aqui que fez a cirurgia, tireoide muito aumentada, o paciente pode começar a ter uma dificuldade de engolir, um entalo, é como se a comida não descesse, o paciente pode ter uma dificuldade para respirar por conta do peso, da compressão que esse bócio, né, que é a tireoide aumentada causa, tá? Mas, novamente, a maioria dos casos de nódulo na tireoide é pequenininho, descoberto ao exame de ultrassom e não causa nenhum sintoma. Isso é um problema porque o nódulo, às vezes, ele é um câncer de tireoide e no estágio inicial ele também não causa nenhum sintoma. Então, é importante fazer esse exame de ultrassom, principalmente
principalmente em quem já tem alguma doença da tireoide ou tem algum parente que teve doença da tireoide, porque o exame é a principal forma que a gente tem de dar o diagnóstico, tá? Então, de todos esses problemas que eu falei, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo na tireoide, todos eles têm tratamento, mas a cura é algo que nem sempre é possível. Por exemplo, se o paciente tem um bócio, uma tireoide aumentada, é possível sim curar. Faz a cirurgia e o paciente fica curado do problema, porém vai desenvolver o hipotireoidismo que vai ter que tratar, né, tomar hormônio para o resto da vida. Da mesma forma, hipotireoidismo, essa tireoide ela foi inflamada ao longo do tempo, né? E aí você vai ter que tomar o hormônio para o resto da vida porque ela não produz mais. Então, os principais exames para dar o diagnóstico desses problemas são o TSH, T4 livre, anti-TPO e anti-tireoglobulina. Esses exames são laboratoriais, que pelo menos esses dois primeiros, TSH e T4 livre, eles devem ser feitos de rotina. Passou dos 30 anos de idade, todo ano precisa fazer um check-up. Então, no check-up inclui esses exames. Ultrassom de tireoide, esse é importante principalmente nas mulheres que já têm uma doença da tireoide ou que tem alguma alteração visível no pescoço ou que tem algum parente. A punção a gente faz, né, a PAF, a gente faz quando tem algum nódulo suspeito ou grande no pescoço. Se o paciente tem hipertireoidismo, um exame importante é a cintilografia de tireoide. Então, aqui alguns exemplos de exames alterados de pacientes com hipotireoidismo. Então, o TSH, hormônio tireoestimulante, quando o paciente tem hipotireoidismo, ele vem bem alto, como esse daqui, 36. O normal é em torno de 5,5, mas a maioria das pessoas, o normal é em torno de 0,5 e 2,5. Então, à medida que ele vai subindo, a nossa suspeita se a causa do problema é o hipotireoidismo aumenta, né? Então, o TSH de 36 realmente é hipotireoidismo. Já aqui, outro paciente, TSH menor do que 0,01. Isso daqui é igual a hipertireoidismo. Geralmente, quando vem baixo assim, o exame T4 livre costuma estar alto e aí confirma a hipótese e é importante que inicie o tratamento porque causa muito problema se você adiar o tratamento. Aqui um outro exame que pode vir alterado e o paciente se assusta bastante é o anti-TPO. Esse exame ele confirma que o paciente tem a tireoidite de Hashimoto. E quando vem assim 1.300, né, o normal é até 60, também assusta bastante, mas na prática isso não quer dizer que é um caso mais grave ou mais perigoso. Ele só indica que a doença está em atividade e que a chance de entrar em hipotireoidismo ela aumenta consideravelmente. Então, se já está em hipotireoidismo, não faz muita diferença. Mas se está antes de entrar no hipotireoidismo, precisa fazer exames periódicos para detectar o momento que isso acontece, né? Quando realmente a tireoide para de funcionar. Então, aqui é uma imagem para que você entenda que paciente que tem hipotireoidismo é algo que não tem cura, porque o que é que acontece? A imagem de cima é uma tireoide normal, uma coloração bem clara, bem saudável. A imagem de baixo é um paciente que já tem tireoidite há vários anos. Essa tireoide ela vai ficando completamente diferente, ela vai perdendo o formato e a característica e vai perdendo a capacidade de produzir hormônio. Então, é um problema que não tem cura porque você não tem como reverter isso, você não tem como regenerar, recuperar esse órgão, né? Só se nascer de novo, né? Ou se um dia a tecnologia for possível fazer um transplante de tireoide, né? Algo do tipo, mas hoje nós não temos essa tecnologia, até se existisse seria algo muito invasivo, bem mais invasivo do que você tomar todo dia a medicação, né? Para ter qualidade de vida, tá bom? Então, sobre o que a gente queria conversar aqui, cura de doença da tireoide, é importante tirar isso da cabeça na maioria dos casos, tá? Aqui na internet eu vejo alguns profissionais que não são da área, às vezes é um clínico geral, às vezes nem médico produz vídeos exatamente para o que o paciente quer ouvir, e o paciente que tem um problema de saúde, ele quer ouvir que tem cura, que tem chance de ficar totalmente livre do problema, de não precisar tomar medicação pro resto da vida, mas a gente precisa ser honesto e falar a verdade, tá? Então não se iluda com profissionais que dizem que é possível tratar a tireoide mudando a sua alimentação, cortando certos alimentos ou comendo certos alimentos, né? Na prática, a alimentação é extremamente importante, de fato, mas ela não tem esse poder, né? Se ela tivesse esse poder, ninguém adoecia de doença da tireoide, né? Então é algo que a gente tem que realmente ser bem realista e prestar atenção aos sinais que o corpo dá e fazer os exames, porque se os exames estiverem alterados, a gente já tem essa suspeita, que aí você precisa tratar e vai dar tudo certo no final, tá bom? O profissional que trata doenças da tireoide, nós temos duas opções. Você pode buscar um endocrinologista, que é o especialista em doenças endócrinas, hormonais,
hormonais, e nós temos o cirurgião de cabeça e pescoço, no caso é a minha especialidade, que trata tanto as doenças hormonais como os casos de cirurgia da tireoide, tá? Então é importante você realmente fazer o seu tratamento com um profissional que entende do problema. Às vezes o paciente vai em um profissional, um clínico geral, ou nesses médicos integrativos que passam milhões de suplementos desnecessários, alguns até que pioram o problema, como por exemplo o uso de Lugol em paciente que tem hipotireoidismo, ou até em quem não tem doença da tireoide, acaba piorando o problema. Então não faça isso, realmente trate com quem sabe tratar, com quem tem experiência, com quem estudou, né, para não ter um evento ruim no seu tratamento, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Muito obrigado.